Cristo, meus amados irmãos. Aqui é o Fabrício, presbítero Fabrício da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. Nós estamos aqui para estudarmos a sexta lição desse terceiro trimestre da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem o título A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. Nós vamos ver que depois de 40 anos, a igreja estava com os mesmos problemas, o mesmo problema de divisão, e um pai da igreja vai escrever uma carta endereçada à cidade de Corinto para mostrar que a igreja precisava da união, da graça, da presença do Espírito Santo para resolver os seus problemas espirituais. Nessa lição, nós vamos situar geograficamente aonde estava a cidade de Corinto, uma importante cidade da província romana da Acaia. Também vamos falar aqui que existiam 4 epístolas escritas por Paulo, que 2 se perderam, e nós temos no nosso cânon do Novo Testamento, nós temos as 2 cartas para a igreja que estava em Corinto. Pois bem, o nosso texto áureo diz assim: porque eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos capítulo 18, versículo 10. Nós vemos que o Espírito Santo, Deus estava falando ao apóstolo Paulo para que ele pudesse, com ousadia e intrepidez, pregar o evangelho na cidade de Corinto, porque o próprio Deus sabia da importância que era a pregação do evangelho naquela cidade, porque havia muitas almas para ser agregadas ao evangelho. Me lembro bem da palavra da boca de Jesus quando diz que convém ele agregar as ovelhas que não eram do seu aprisco. E assim, da mesma maneira, era na cidade de Corinto. A nossa verdade prática diz assim: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Nós vamos ver na palavra de Deus que a graça do Senhor é suficiente para as nossas vidas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, do versículo 1 ao versículo de número 11. A apresentação desta lição, nós vamos lá para os objetivos da lição, que primeiramente é conduzir o aluno a compreender Corinto e os desafios do Evangelho. Então nós vamos ver a importância que tem a cidade de Corinto para que pudesse ser ali uma porta para os gentios, uma igreja de uma suma importância no ministério do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, depois que ele teve aquela experiência na cidade de Atenas. Nós vamos verificar também a missão de Paulo e a suficiência da graça de Deus na vida de Paulo. E também vamos conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida cristã. Nós vamos ver que a graça de Deus, ela é suficiente quando passamos por adversidades, quando passamos pelos intempéries da vida. A graça do Senhor é alcançada sobre cada um de nós e ela é suficiente diante das adversidades. Vamos para a nossa introdução, meus amados. Nós temos aqui a palavra-chave da nossa lição, que é a palavra suficiência. O significado da palavra suficiência, ela é o bastante, aquilo que é suficiente para suprir uma necessidade sem faltar nada do que é essencial. Então, a graça de Deus, ela é suficiente na nossa vida, pois Deus não deixará
que nada falte na vida da família, na vida do missionário, na vida daquele que prega o evangelho, daquele que está no grande comissionamento de Cristo, aquele que é trabalhador, ceifeiro da última hora. Eu tenho certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, professor da escola bíblica dominical, a graça do Senhor, ela é suficiente, mesmo em meio às dificuldades da vida. Eu posso dizer, por experiência própria, que o nosso Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Então nós vemos aqui na lição que a graça de Deus, ela é suficiente para cada um de nós. Então, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, nós vamos ver que Paulo vai ter uma nova experiência numa nova região, que era a região da Acaia. Paulo vai sair agora da Macedônia, daquela experiência que ele teve na cidade, das 3 principais cidades da Macedônia, e aqui eu quero que você se coloque geograficamente no mundo antigo, nos tempos do Novo Testamento, porque nessa época os gregos não eram uma nação formada, e sim ela era dividida em alguns territórios, como é o caso da Macedônia, que tem 3 grandes importantes cidades, que é a cidade de Tessalônica, que é a cidade de Bereia, né? Nós vemos aí essas cidades que têm a sua importância geográfica ali na Macedônia. E nós vamos ver agora também aqui, fora da Macedônia, Paulo saindo de uma província romana e adentrando na província da Acaia, que também tem algumas cidades importantes, como é o caso da cidade de Atenas, a cidade de Corinto e a cidade de Cencreia. Paulo sai de Atenas, depois daquela experiência no Areópago, pregando a palavra de Deus entre os filósofos estoicos e epicureus. Vale salientar aqui, irmãos, e a gente pode interpretar o texto que Paulo, de certo modo, foi com palavras de sabedoria humana, de conhecimento humano, e ele não teve aquele êxito que ele gostaria de ter, porque todo pregador, todo pastor, quando está pregando, quando alguém está anunciando a palavra de Deus, o desejo do seu coração é de que a pessoa receba a palavra de Deus com alegria na alma. Nós vemos ali uma igreja crescendo naquele momento ali na cidade de Atenas. E quando Paulo vai até Corinto e quando ele prega a palavra de Deus ali em Corinto, no livro de 1 Coríntios, ele fala: eu não vim com palavras de sabedoria humana, mas eu vim com palavras em demonstração de graça e poder do Espírito Santo. Então, que Paulo estava tendo ali, mais ou menos agora, uma experiência diferente daquela experiência que ele teve na cidade de Atenas. Provavelmente ele não teve o êxito que ele gostaria de ter, e quando ele chega na cidade de Corinto, um novo desafio, não menos diferente, porque a cidade de Corinto, nós vamos ver mais para frente, era uma cidade muito importante, né? Capital da Acaia, uma cidade litorânea, uma cidade que tinha ali a sua importância econômica dentro do Império Romano, e dentro do Império Romano é a terceira cidade de importância, é a terceira cidade de importância econômica, por isso que agora os romanos vão colocar a cidade de Corinto como a cidade capital da província da Acaia. Então vamos ver aqui, irmãos, que essa cidade ela tinha a sua importância política e econômica, mas também havia idolatria, assim como havia idolatria na cidade de Atenas, também havia idolatria na cidade de Corinto, como nós vamos ver mais para frente na nossa lição. Na nossa introdução, então, acabamos de falar aqui sobre a nossa introdução, sobre essa incumbência de Paulo de ter uma nova experiência num ambiente totalmente diferente.
Ele pega um ambiente de Atenas, um ambiente cultural, um ambiente filosófico, e agora na cidade de Corinto ele vai pegar um ambiente de prostituição cultural. Haviam ali várias sacerdotisas que estavam relacionadas ao culto na prostituição, oferecendo seu corpo aos deuses, e ali é totalmente diferente o âmbito da cidade, nessa nova realidade que Paulo agora ele vai enfrentar. Nós estamos agora no primeiro tópico da nossa lição. Paulo chega a Corinto, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 6. Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Então, no ano 27 a.C., o Império Romano vai colocar a cidade de Corinto como a capital da província da Acaia, porque Corinto era um grande centro econômico do mundo romano, né? Depois de Roma era um grande centro econômico. Algumas cidades das províncias do Império Romano tinham sua grande importância, não somente na área da política, mas também na área econômica, como é o caso da cidade de Roma, da cidade de Alexandria, a cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, como nós vamos ver nas próximas lições, e a cidade de Corinto, que tinha sua grande importância econômica para o Império Romano por causa das suas rotas marítimas, e ali havia grandes riquezas na cidade de Corinto. Então nós vemos ali a importância da cidade de Corinto, uma potência econômica, como nos dias atuais existem algumas cidades. Cidade de São Paulo é uma potência econômica na América Latina. Nova York é uma das potências econômicas mundial, e não era diferente. A cidade de Corinto era uma cidade potente na área econômica, mas também ali também tinha a idolatria, da mesma forma como nós estudamos da cidade de Atenas, quando Paulo impressionou com a grande idolatria que havia na cidade de Atenas. Também na cidade de Corinto havia ali muita idolatria e prostituição ritual na adoração à deusa Afrodite, como eu já disse aqui, e nós vamos observar na história do contexto do Novo Testamento, que era essas mulheres que agora estavam cultuando a Afrodite, se apresentavam como sacerdotisa, e havia ali na sua adoração a Afrodite a prostituição ritual ou prostituição cultural. Nós vamos assim então que Paulo chega ali e sabe da complexidade que ele vai ter quando chega em Corinto, nessa missão tão importante, nesse elo entre economia, entre uma cidade pujante, mas também uma cidade entregue à prostituição cultural, uma cidade de Corinto que tinha seus jogos atléticos, da mesma forma como tinha os jogos olímpicos na cidade de Atenas. A cidade de Corinto também tinha a sua importância na área esportiva, atraía muitas pessoas para essa cidade. E agora Paulo vê esse cenário de espiritualidade caótica naquela cidade, e ele teme pela sua vida, e aí Deus vai encorajar ele: não, você vai para esta cidade, porque eu tenho muita gente para salvar. Fazendo, aliás, uma aplicação para os nossos dias, não importa qual é o ambiente que nós encontramos na pregação do Evangelho, há necessidade de nós
lançarmos a semente da palavra de Deus nos corações, porque quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo, quem vai convencer o homem do seu pecado e do juízo é o Espírito Santo. Não existe coração duro, não existe coração de pedra, não existe um coração a qual Deus não possa semear a sua palavra. Vamos lembrar aqui das nossas lições anteriores de Lídia, como Deus abriu o coração de Lídia quando Paulo estava ali pregando a palavra de Deus, e Deus abre o coração de Lídia. Da mesma forma, nos dias atuais, que sejamos corajosos, com intrepidez e ousadia, pregar a palavra de Deus às pessoas. Subtópico 2. Temor humano e dependência da graça de Deus. O apóstolo, ele traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipe, Tessalônica e em Bereia. Ele tem as suas marcas, as marcas de perseguições que o apóstolo Paulo sofreu diante dessas cidades, Filipos, Tessalônica e Bereia, as cidades da Macedônia. E quando ele chega na cidade de Corinto, há esse temor justamente por causa dessas marcas, dessas perseguições que ele sofreu principalmente dos judeus, e este era o mesmo temor quando ele chega na cidade de Corinto, e o temor que ele tem é de ter essas mesmas perseguições. Alguns vão dizer que Paulo contraiu algumas doenças quando Paulo ele chega e pregar nessa sua primeira viagem missionária. Alguns estudiosos da palavra de Deus dizem que ele vai contrair algumas enfermidades, como é o caso da malária, quando ele passou por umas regiões montanhosas e algumas regiões pantanosas. Provavelmente Paulo herdou uma malária que poderia ser grave e deveria ter afetado a sua visão. E aí nós vamos observar na palavra de Deus que muitas vezes Paulo fala que escreve com letras grandes, e alguns estudiosos vão dizer que Paulo ele vai usar essa expressão para dizer que ele tinha um problema nos olhos. Ele usava auxiliares que eram chamados de amanuenses, que eram seus auxiliares nas suas cartas, quando escrevia as suas cartas endereçadas às igrejas. Então nós vemos aí que Paulo, com um temor, ele vai até a cidade de Corinto justamente por causa dessas perseguições que sofreu diante dos judeus na Macedônia, na Bereia, na Tessalônica e na cidade de Filipos. Então nós vemos aqui essa preocupação constante do apóstolo Paulo na fundação da igreja na cidade de Corinto. O próprio Paulo, ele reconhece que esteve muitas vezes em fraqueza e em temor, em grande temor, como está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 3, quando Paulo fala de temor e em grande tremor, justamente é por causa dessas perseguições, dessas aflições, apedrejamento, grandes perseguições dos judeus, enfermidades que ele teve que suportar ao longo da sua primeira jornada missionária, e nessa segunda viagem missionária, então existe esse temor humano e totalmente a dependência da graça de Deus sobre a sua vida. O início do ministério e a oposição na sinagoga. Nós vamos ver que Paulo vai encontrar um casal, Priscila e Áquila, ali na cidade de Corinto, que tinham saído da cidade de Roma por causa da perseguição do imperador romano, que agora expulsa os judeus da cidade de Roma. E ali na cidade de Corinto, Paulo encontra Priscila e Áquila, que tinham uma mesma função do apóstolo Paulo, que era fazedores de tenda. E nós vamos ver aqui que com a chegada também de Silas a Timóteo, que vinham da Macedônia, Paulo passa a dedicar-se integralmente para a obra de Deus. Atos capítulo 18, o versículo de número 5. Nós vamos aqui na última frase do subtópico 3, contudo a crescente oposição
judaica o impede de continuar na sinagoga, preparando o caminho para uma nova etapa da missão, agora fora daquele ambiente religioso. Paulo sempre procurava um ambiente da sinagoga para anunciar a Cristo no seu início do seu ministério, para que pudesse, naquela região, naquela cidade, pregar o evangelho aos judeus e ali estabelecer uma igreja, mas ele vê uma grande rejeição desses judeus e agora ele parte nessa missão de pregar entre os gentios. E nós vemos ali que a partir de então, daquele momento, Paulo prega com veemência, Paulo prega com perseverança, com ousadia entre os gentios. Aqui vai falar assim então que Paulo sai daquele ambiente religioso e agora prega o evangelho entre os gentios. Para o tópico 2, agora, a continuidade da missão e o encorajamento divino. Antes de eu falar do subtópico 2, vale salientar aqui que quando Paulo vai escrever as cartas aos Coríntios, nós temos no nosso canon do Novo Testamento 2 cartas. Nós vamos ver que Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, 2 cartas se perderam. A primeira carta do apóstolo Paulo, ela é mencionada no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9. Essa carta, ela se perdeu. A primeira carta aos Coríntios, na verdade, é a segunda carta, em ordem cronológica, é a segunda carta do apóstolo Paulo. É a segunda na ordem cronológica, mas a primeira que tem na mesma Bíblia Sagrada. A terceira, ela é chamada de carta severa, é a carta das lágrimas. Ela é mencionada no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 3 ao 4, e no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 8. Nós não temos esta carta no Novo Testamento, mas aqui faz valer a menção desta terceira carta. E nós temos a quarta carta aos Coríntios, que é a nossa segunda aos Coríntios, que nós temos na Bíblia Sagrada. É a quarta carta cronológica e a segunda preservada no canon bíblico. Também há um livro apócrifo, que é a terceira epístola aos Coríntios, que provavelmente ela foi escrita no 2º século depois de Cristo. Ela não é atribuída a Paulo, por isso que ela não adentrou no canon bíblico, porque foi escrita no 2º século. Nós vemos a importância da cidade de Corinto, porque depois, no ano 95, 96, Clemente de Roma, ele vai escrever, Clemente de Roma, bispo na cidade de Roma, pai da igreja, né? Ele vai escrever uma carta endereçada à igreja de Corinto e vai encontrar os mesmos problemas que Paulo encontrou quando escreveu as 2 cartas aos Coríntios. Note então que os problemas estavam continuando naquela igreja, e não é diferente nos nossos dias atuais, que as igrejas têm os mesmos problemas. Não existe igreja perfeita. Tem muitas pessoas que estão procurando igreja perfeita. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe igreja perfeita. Note que a igreja em Corinto tinha os mesmos problemas espirituais depois de mais de 40 anos, quando Clemente de Roma vai escrever uma carta endereçada à cidade em Corinto para a igreja que estava em Corinto, dos mesmos problemas espirituais e os mesmos problemas de divisões. Então, irmãos, não existe igreja perfeita. Existem igrejas que estão buscando o caminho da perfeição, mas nós temos no contexto histórico do Novo Testamento e dos pais da igreja, em que a igreja em Corinto continuava com os mesmos problemas. Vamos para o nosso tópico 2, que tem a continuidade da missão e o encorajamento
divino. Subtópico 1. A casa de justo e o avanço do evangelho. Nós vamos ver que Paulo, ele foi expulso da cidade, mas não abandonou. Ele foi expulso da sinagoga, mas não abandonou a cidade. Ele continuou pregando o evangelho naquela cidade, como muitos missionários que passam por perseguições, como é o caso no norte da Índia, no norte da África. Muitos missionários sofrem perseguições. E aqui eu quero salientar também uma região de Moçambique, o norte de Moçambique, em Cabo Delgado, que muitos missionários que ali residem passam por grandes perseguições religiosas, mas não abandonam a causa do evangelho. Agora, Tito Justo, ele vai oferecer a sua casa, localizada ao lado da sinagoga. Agora, Paulo vai ter um ponto estratégico. Eu vou sempre fazer aqui alguns paralelos para nós entrarmos na lição, da mesma forma como Daniel Berg e Gunnar Wing, quando praticamente foram expulsos da Igreja Batista por pregar batismo no Espírito Santo, na casa da nossa irmã Celine de Albuquerque, a primeira mulher a ser batizada no Espírito Santo, em solo brasileiro. Ali eles encontram um lugar para pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos ver ali que Tito Justo oferece a sua casa e que Crispo, o principal da sinagoga, aceita a fé com toda a sua casa. A estratégia de Paulo, mesmo sendo expulso da sinagoga, o principal da sinagoga, que era Crispo, ele aceita, ele abraça a fé em Cristo, e agora toda a sua casa, toda a sua família, agora nasce uma igreja ali, nasce a noiva do Cordeiro, e Paulo começa a ter lugar para pregar o evangelho, para ensinar a palavra de Deus para os gentios que estavam aceitando a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Subtópico 2. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Nós vemos aqui que Paulo enfrentou forte oposição na cidade de Corinto. O peso espiritual da cidade, aliado à hostilidade crescente, fragilidade emocional do apóstolo. Nesse contexto, o Senhor lhe aparece numa visão e exorta para ele não ter medo, porque o Senhor tinha muita gente naquela cidade. O Senhor vai dizer para ele em Atos capítulo 18, versículo 9, não temas, mas fala e não te cales. Foi o que o Espírito Santo falou a Paulo, foi o que o próprio Deus disse a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Abrindo um parênteses aqui, Paulo, vendo toda a perseguição que ele padeceu ao longo da sua jornada, da sua primeira viagem missionária, do seu começo da sua viagem missionária, o peso da cidade de Bereia, da cidade de Filipos, da cidade de Tessalônica, embora não sofreu perseguição na cidade de Atenas, mas teve a sua experiência de ser rejeitado e ter que parar o seu sermão. Paulo não completou o seu sermão na cidade de Atenas, Houve uma certa frustração do apóstolo Paulo da pregação do evangelho ali na cidade de Atenas, e tudo isso acompanhava o apóstolo Paulo, mas Deus disse para ele, não temas, mas fala e não te cales. Esta palavra divina não apenas consola, mas reposiciona Paulo na missão, lembrando de que o sucesso da obra não depende da força humana, mas da fidelidade à chamada. Podemos ter estratégias, podemos colocar várias estratégias na pregação do evangelho. Eu falo estratégias humanas, mas se não tivermos a graça, a suficiência da graça na nossa vida, a presença do Espírito Santo, nada de adianta as estratégias da vida. Do mesmo modo como Paulo não estava ali tão fácil na pregação do evangelho em Corinto, mas veio a palavra de Deus para ele, não temas. Da mesma forma como foi Moisés no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 2, no versículo 12, quando
Deus disse para Moisés descer até o Egito e resgatar o povo que estava há mais de 400 anos ali no cativeiro, trabalhando como escravo, numa terra que não era sua. Nós vamos ver também Josué, no capítulo 1, no versículo 9, quando Moisés morre, e agora Moisés morre no Monte Nebo, e agora quem assume a função de líder da nação de Israel agora é Josué. Agora nós vemos ali a palavra de Deus encorajando Josué para que desse prosseguimento à liderança de Moisés de conduzir o povo do deserto até a terra prometida. Nós vamos ver Gideão num lugar totalmente diferente, Gideão temendo, o povo se afastando, o povo com medo dos inimigos, e o Senhor encorajou o Gideão e os 300. Nós vamos ver o próprio Israel na boca do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, no versículo ao 5, dizendo: não temas. Nós vemos que a palavra de Deus fala para nós nos dias atuais: não temas, não temas, porque nós temos a presença do Senhor em nossas vidas. Subtópico 3, graça suficiente, perseverança e transição. Nós vamos ver, irmãos, que as experiências do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas é de oportunidade de experimentar a suficiência da graça divina, de todas essas experiências que Paulo teve. Medo não é ausência de coragem. O medo, ele não é ausência de coragem, mas é temor. E até o apóstolo Paulo, por tudo aquilo que ele vivenciou, por tudo aquilo que ele passou em suas viagens missionárias, mas Paulo, ele prova da suficiência da graça de Deus em sua vida. Ele vê a provisão de Deus na cidade de Corinto, abrindo uma porta para a pregação do evangelho, salvando o principal da sinagoga. E agora nós vemos ali a consolidação da igreja em Corinto. A consolidação da igreja em Corinto logo despertaria reações mais intensas, culminando no julgamento do apóstolo diante do procônsul Gálio, episódio que revelará a soberania de Deus até mesmo nos tribunais humanos. Nós vamos ver que Paulo vai até mesmo ser provado nesse tribunal da palavra grega bema. Esta palavra bema significa tribunal, assentamento de julgamento. Era um local elevado que os gregos julgavam as causas, e também era dos vencedores que ganhavam prêmios, né, dos jogos atléticos, dos jogos olímpicos dos gregos nas grandes cidades, como é o caso da cidade de Atenas, a cidade de Corinto. Existia um tribunal chamado bema. Esse tribunal também é relacionado ao tribunal de Cristo. A palavra grega para tribunal ali é a palavra bema. Esta palavra bema, ela não está inserida num contexto julgatório, porque o tribunal de Cristo não é um tribunal condenatório. A palavra de Deus no livro de 1 Coríntios vai dizer: importa que compareçamos perante o tribunal bema, perante o tribunal de Cristo, para sermos julgados segundo as nossas obras, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. Então, bema, tribunal no grego, está relacionado também ao tribunal de Cristo. Note que bema, quando é usado pelos gregos para julgar causas, mas também para dar prêmios aos que ganhavam alguma coisa relacionada a jogos entre os gregos. Da mesma forma, bema do tribunal de Cristo não é um tribunal condenatório, mas é um tribunal que vai entregar galardão. Nós que somos pré-tribulacionalistas, nós que cremos no arrebatamento da igreja antes, no início da grande tribulação, né? Nós que cremos que Cristo vai vir no arrebatamento da igreja para buscar o seu povo,
povo esse especial, zeloso de boas obras, nós sabemos que haverá o tribunal de Cristo nos ares e a entrega de galardões. Então, possamos aprender sobre a palavra grega bema, que significa tribunal, ali na cidade de Corinto, que agora Paulo ele vai se apresentar ao tribunal, ao bema, para ser julgado pelo procônsul Galho, como nós vamos ver agora no tópico 3. Paulo diante de Galho, a graça que sustenta em meio à oposição. Atos 18, do versículo 12 ao versículo de número 17. Subtópico 1, a acusação dos judeus e a proteção divina. Nós vamos ver aqui então um tribunal, o tribunal Bema. Os judeus acusam o apóstolo Paulo de estar contra a sua lei, e agora Paulo vai ao tribunal Bema, a este tribunal, diante de Galho. Galho, ele era procônsul da região da Acaia. Então, Gaio, né, ele é procônsul que tem a mesma função do governador de uma província, de um estado, e esse é eleito pelo Senado romano. Então, Galho, quando está como procônsul da província da Acaia, e como a cidade de Corinto era a capital da Acaia, então ele tinha a sua residência na cidade de Corinto, e ali ele governava aquela província, aquela região da Acaia, então na cidade de Corinto. Existe um achado da arqueologia que comprova a existência de Galho. E aí nós vamos ver que acharam no templo de Delfos uma inscrição sobre o procônsul. Nós vamos ver então ali que existe um achado da arqueologia comprovando que existia o Galho. Então nós vemos que existe uma veracidade dos fatos bíblicos. Note a perfeição de Lucas ao descrever a segunda viagem do missionário do apóstolo Paulo e descrever com firmeza e com certeza o nome desse procônsul que estava governando esta província. Então nós vemos aí a inerrância, a palavra do Senhor ela é inerrante no tocante aos fatos em que o médico amado Lucas, quando vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos, ele pega com veracidade os fatos, a narrativa do apóstolo Paulo, quando ele vai perante o tribunal, ali diante de Galho, nesse tribunal no grego chamado Bema, e existe um fato comprovado pela arqueologia que comprova que existiu Galho. Eu vou deixar aí as imagens para você ver as fotos desse achado da arqueologia que comprova que existiu esse procônsul de nome Galho, e Lucas ele vai detalhar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, que Galho ele era procônsul da região da Acaia e que ele morava na cidade de Corinto. Seu nome completo era Lúcio Júnior Galho Ânio. Esse era o procônsul eleito pelo Senado romano que governava toda a província da Acaia. Esse achado da arqueologia se chama inscrição de Galho. É uma carta do imperador Cláudio e menciona Galho no ano de 52 depois de Cristo, coincidindo com o relato de Lucas, que ajudou a datar a segunda viagem do missionário do apóstolo Paulo. Ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador confirmou sem o saber a promessa do Senhor que tinha feito ao apóstolo Paulo em Atos capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 10. Assim, Deus usou a autoridade civil
para preservar a obra missionária. Então Galho, sem saber, ele não dá ouvido aos judeus que gostariam que Paulo fosse julgado por Galho por questões das suas próprias leis. E aí Galho disse: eu não vou julgar as suas leis, não cabe a mim jogar diante de vocês as suas leis, então eu não vou dar crédito a esse julgamento. E aí foi que então, sem saber, Galho cumpriu a profecia do próprio Deus, do apóstolo Paulo, dizendo que nada aconteceria sobre a sua vida. Não temas, não te cales. Esta é a mensagem do próprio Deus ao apóstolo Paulo. Segundo tópico do tópico 3, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Então os judeus, vendo que o procônsul não quis julgar a sua causa diante do apóstolo Paulo, então eles pegam o Sóstenes, um dos principais da sinagoga, e ali há um espancamento diante daquele tribunal. Nós vemos ali então agora Sóstenes é citado como irmão em Cristo no livro de 1 Coríntios capítulo 1, e é confirmada essa transformação e reforça o poder do evangelho, que é capaz de alcançar até mesmo os seus opositores. Sóstenes era um opositor ao evangelho. Ele, sendo o principal da sinagoga, agora ele era alguém que se converteu ao evangelho. E os principais dos judeus pegam Sóstenes, e ali há um espancamento de Sóstenes diante do tribunal, reforçando então, irmãos, que o evangelho, ele entra também na vida daqueles que se opõem ao evangelho. Foi ao longo da história, todos aqueles que tentaram se opor ao evangelho caíram por terra ao longo da história e sempre prevaleceu. E aqui é uma nota, que quanto mais se perseguia a igreja, mais a igreja se fortalecia, mais a igreja crescia. E aqui vamos entrar num contexto histórico, porque quando a igreja primitiva passa por grandes perseguições, tanto dos judeus como dos imperadores romanos, a igreja ela mais crescia, a igreja mais frutificava, a igreja se expandia por todo o Império Romano. Depois, quando a igreja foi estabelecida junto a Roma, quando a igreja, Estado e igreja se unificaram, agora nós vemos uma mornidão espiritual, um esfriamento espiritual. A gente pode fazer este paralelo para mostrar que quanto mais se perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Também nós podemos falar de experiências pessoais no passado, olhamos para a história da nossa igreja, quantos pastores e até mesmo os missionários suecos foram perseguidos, e quantos mais perseguiam eles, né? Principalmente na região Nordeste e na região Norte, quanto mais perseguia, a igreja prevalecia, a igreja crescia, a igreja frutificava, ali a Assembleia de Deus crescia naquela região, crescia naquela cidade, e o evangelho é pregado com poder e ousadia, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, as pessoas eram curadas. Quanto mais se persegue o evangelho, mais se cresce. Quanto mais perseguição, mais poder de Deus na vida da igreja. Vamos para o subtópico 3, que fala sobre a suficiência da graça na experiência de Paulo. Nós vamos ver que em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Em meio à fragilidade, pressões, oposição, aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo compreendeu totalmente a suficiência da graça de Deus em sua vida pelas experiências da cidade de Corinto, das perseguições dos judeus, das lutas que enfrentou na religiosidade daquela cidade, e ele experimentou como Deus trabalhou em sua vida naquela grande cidade de Corinto, capital da província da Caia. Ali foi crescendo uma igreja pujante, uma igreja que estava se fortalecendo. Se nós observarmos as cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vemos ali uma igreja que tinha os dons do Espírito Santo.
Era uma igreja que tinha problemas espirituais? Tinha, mas era uma igreja que havia os dons do Espírito Santo, haviam todos os dons do Espírito Santo, e Paulo vai ensinar aquela igreja. Paulo experimenta como Deus trabalhou no seu ministério missionário, como Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo diante dos sofrimentos, diante das perseguições. Paulo vai acumulando experiências ao longo da sua jornada. Nós estamos numa grande jornada missionária neste trimestre. Observamos que Paulo, na sua primeira viagem missionária, quando passou por aquelas cidades a partir de Antioquia da Síria e agora chegando à cidade de Corinto, Paulo vai acumulando experiências na sua jornada, mas também o mover e a ação, a graça do Espírito Santo na sua vida. Que nós possamos também, nos dias de hoje, abraçarmos o Evangelho na pregação da palavra de Deus, as pessoas que necessitam, como está difícil nos dias atuais. As pessoas estão com o coração duro, com o coração machucado, mas a necessidade de nós pregarmos a palavra de Deus, porque observamos nesta lição que a graça de Deus ela é suficiente para cada um de nós, que a graça de Deus nos acompanha, que a graça de Deus possa acompanhar a sua vida, professor da escola dominical, que Deus possa abençoar na sua jornada, que você possa ter experiências e que essas experiências você possa contar a outras pessoas, porque Deus permite que passamos por situações. A graça de Deus não é a ausência de problemas, a graça de Deus não é a ausência das dificuldades, mas a graça de Deus é suficiente para passarmos por estes problemas, para passarmos por essas aflições, porque Deus livrou Daniel na cova dos leões, Deus livrou Misael, Ananias, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha, dentro da fornalha, não é fora. Então a graça de Deus é suficiente diante das adversidades, diante dos intempéries da vida. Creia na sua vida que a graça ela é suficiente. Chegamos à nossa conclusão da nossa revista. A igreja ali ela não nasceu num terreno favorável, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. O avanço do evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor que assegura: eu sou contigo. Então, o trabalhar de Deus não depende de esforços humanos, não depende de projetos humanos, não depende de recursos humanos, depende de um coração voluntário, de uma vida voluntária. Da mesma voz do Espírito Santo, no livro do profeta Isaías: a quem enviarei? Quem há de por nós? Que possamos dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Vivemos tempos trabalhosos, vivemos tempos em que estamos vivenciando uma igreja materialista, uma pregação que só foca ao lado financeiro. Os pregadores são os grandes responsáveis, que não estão pregando uma mensagem cristocêntrica, Cristo sendo o centro da sua pregação. O Senhor ele não depende de recursos humanos, não depende de estratégias humanas, somente a sua graça, e a sua graça é o favor imerecido de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Que Deus possa abençoar o seu lar, sua casa, sua família, e que você possa, aos domingos, estar numa escola dominical, aprendendo e ouvindo a palavra de Deus, em nome de Jesus.